Eu sou Ângela Dalpós, aqui do canal Morena de Pintas, o nosso canal literário e também de aprendizado, em que eu conto para vocês as coisas que eu aprendo na minha vida e compartilho aqui para a gente pensar a respeito e talvez poder servir para mais alguém, para facilitar, né, a sua vida e poder ter um aprimoramento, alguma coisa melhor para si. O outro vídeo que eu fiz, acho que umas 2 semanas atrás, sobre as minhas táticas de guerra para jogar tênis, né, para conseguir começar a vencer no tênis, fez muito sentido para muitas pessoas, recebi vários feedbacks e eu resolvi fazer a parte 2, contando como que foi as minhas táticas de guerra para vencer no concurso do Ministério Público, né? Para quem não sabe, eu sou promotora de justiça, passei no concurso em 1998, né? Já fazem 20 anos. E naquela época era uma época diferente, assim, não tinha internet, né, do modo que tem hoje. Era coisa muito rudimentar para estudar, né? A gente tinha que estudar com livro, não tinha audiobook, podcast, coisas para nos ajudar. Então, eu era funcionária pública já concursada da Secretaria da Fazenda, né? Trabalhava na Receita Estadual de Caxias do Sul, era técnica do Tesouro do Estado. E depois que eu me formei, eu queria fazer a escola do Ministério Público em Porto Alegre. Aí eu tive que negociar com o meu chefe, fazia uma cadeira por semestre, era 2 vezes por semana, eu saía mais cedo do trabalho, 4 da tarde, o expediente era até às 6. Ia para a rodoviária, pegava o ônibus às 4h30, ia para Porto Alegre, assistia a aula das 6 e pouco até às 10h30, 11 horas, ia para a rodoviária de Porto Alegre e voltava para Caxias, né? Pegava o ônibus das 11h30 da noite. Daí eu fazia isso 2 vezes por semana e alguns semestres foi 3 vezes por semana. Eu fiz isso durante 3 anos, que foi o tempo que eu levei para passar no concurso, né? 2 anos e meio, mais ou menos. E nesse tempo, então, que eu tava me deslocando pra lá e pra cá, né, que eu ficava na estrada, pegava o ônibus pra Porto Alegre, que demorava 2 horas pra chegar, eu precisava otimizar o tempo, eu queria ler, eu queria estudar naquele período, né, enquanto eu tava viajando. Só que eu não conseguia porque eu ficava enjoada, né, eu não conseguia ler no ônibus. Mas aí eu decidi que eu ia conseguir ler e eu forcei, né, começava um pouquinho, daí descansava, ficava forçando para conseguir ler no ônibus para poder aproveitar aquele tempo. E aí com esse treino, com essa insistência, aos poucos eu consegui então começar a ler nesse período da viagem sem ficar enjoada, né? Foi uma coisa que eu me propus, assim, então eu consegui aproveitar aquele tempo de ida, pelo menos. A volta eu não conseguia ler, porque daí já era tarde, eu voltava dormindo, descansando para, né, no outro dia voltar pro trabalho. E aí naquela semana eu tinha que recuperar essas aulas que esse período que eu saía mais cedo, né? Então isso acontecia de 2 a 3 vezes por semana. Também não tinha então audiolivro para você escutar, né? Audiobooks e podcasts. E o que eu fazia? Eu gravava a matéria falando, né? Lia o material ou a lei, lia o Código Penal, lia a Constituição e ficava ouvindo aquilo, né, para ir assimilando. Então eu usava isso na academia, quando eu ia treinar, para poder otimizar o tempo que eu estava na academia, ou então ficava escutando as aulas da escola mesmo, né, do Ministério Público, as aulas que a gente tinha com os professores, a gente gravava para depois degravar as aulas. E também isso também me ajudava então a ir fixando a matéria e aproveitar aquele tempo para eu poder também continuar treinando, né, ter um pouco de vida, de qualidade de saúde, continuar treinando e ocupar aquele tempo da academia para escutar a matéria, né? Então ficava lendo a lei. Eu também às vezes no ônibus eu fazia isso quando eu não estava conseguindo ler, eu ficava escutando a matéria. E além disso, eu procurava assim, todo o tempo livre que eu tinha, eu usava para estudar, né? Então, final de semana, tentava, né? Eu gostava de jogar tênis, então daqui a pouco eu ia lá, jogava um pouquinho, voltava para casa, estudava mais um pouco e assim ia indo. E todas, assim, o tempo que eu tinha de férias, licença prêmio, eu juntei para poder tirar perto do concurso, né? Para poder estudar.
ficar só estudando. Aí eu fui para Porto Alegre, fiquei num alojamento que tinha lá, que era da Secretaria da Fazenda, da associação. E aí eu ficava lá só estudando, né, para poder me dedicar pro concurso. E assim eu fui, então, no primeiro concurso que eu fiz, eu não passei nenhuma, mas aí no outro que eu me dediquei mais, que eu já estava, né, terminando a escola do Ministério Público, que foi em 98, então eu passei na primeira fase, fui indo, continuei, daí fiquei lá em Porto Alegre, peguei férias, peguei licença-prêmio, fiquei lá estudando uns 2 meses para fazer as outras etapas e felizmente deu certo, né? Eu consegui passar. Daí eu estudava também quem eram as pessoas que estavam avaliando, né? Quem é que estava aplicando a prova para nós, para saber o que aquela pessoa já tinha escrito, para saber a matéria que ele já tinha falado a respeito, porque provavelmente aquilo poderia cair na prova. Então a gente estudava também o perfil dos examinadores para poder ter uma possibilidade de saber o que poderia cair na prova, né? Então são todas coisas assim de dedicação, é aquele plus que você dá, né, para você se diferenciar no final e ter um resultado melhor. Então por isso que eu chamo de táticas de guerra, né? Aquele diferencial que você dá de si, de dedicação, que outras pessoas não fazem e que daí no final vai fazer você ter um resultado muito melhor do que elas, né? Então, se você está pensando em fazer um concurso, veja de que forma você pode aplicar umas táticas de guerra para você se diferenciar. Daqui a pouco acordar mais cedo, utilizar o seu tempo melhor, otimizar o seu tempo livre através de escutar audiobooks e tal. Vejam, eu trabalhava todos os dias e ia de noite estudar 2 ou 3 vezes por semana em Porto Alegre, né? E na semana ainda voltava e continuava tendo que recuperar aquelas horas que eu saí mais cedo para poder ir viajar. E tudo isso eu fiz durante 3 anos, né? 2 anos e meio, 3 anos, para conseguir então ser aprovada, né? Talvez uma pessoa que não trabalhe, que só se dedica aos estudos, talvez tivesse sido mais rápido, teria passado muito mais rápido, mas era a maneira que eu tinha, né? Eu já era concursada, tinha um emprego bom, ganhava direitinho, né? Uma profissão de nível médio, mas um salário interessante, já era funcionária pública, e desse modo foi o jeito que eu arrumei para otimizar o meu tempo e conseguir, né, fazer a escola do Ministério Público em Porto Alegre e me virar da forma que eu podia para conseguir estudar. Então pense ali na sua agenda, veja de que forma você pode se diferenciar, né? Se você tem, hoje em dia é até mais fácil porque tem pesquisa na internet, tem podcast, tem audiobook, você pode ouvir, né, para ir fixando a matéria, enfim, várias maneiras de você poder se diferenciar e ter um resultado legal no final. Tá bom? Então fica aqui o segundo vídeo sobre táticas de guerra, né? As pessoas que se esforçam, que têm consistência, a tendência é conseguir chegar nos seus objetivos, né? Então, bora lá para action, para fazer acontecer as coisas na sua vida, tá bom? Beijo para todo mundo, quem gostou, deixa um like, se inscreve no canal para aumentar nossa audiência, deixa comentários, eu adoro, né? Ou fala comigo em privado, me diz o que tá achando. E aí, semana que vem a gente se vê de novo, tá legal? Até mais!